Dando para a gente, né, durante esse mês, nós vamos comemorar aqui a vinda daquele que foi o Salvador da nossa vida, que nos trouxe a graça, nos trouxe essa paz que nós temos hoje no meio de tantas conturbações numa sociedade como essa. Eu tive Mariana recentemente, há uma semana atrás, juntamente com o Leandro, que é pastor dos adolescentes, e também o Daniel Ximenes. Eu não sei se ele está por aqui ou um dos dois, mas fomos visitar aquelas cidades que foram devastadas com aquela lama. Tive em Barra Longa, uma cidade que a praça ficou totalmente submergida na lama. E o mais interessante ali, quando nós chegamos, conversando com uma senhora e a sua filhinha bem pequenininha, né? Ela estava naquela praça, caminhando, cheia de lama. E aí eu perguntei para ela como foi tudo isso aqui. Ela dizia para mim, olha, a lama desceu como que vinha com 60 quilômetros de velocidade. E quando chegou aqui na praça, colocou o rio numa posição que começou a transbordar tudo para dentro da praça, invadiu as casas ficaram 2,5 metros de lama, você pode imaginar. Uma cidadinha tão bonitinha, toda arrumadinha, que de repente, debaixo da lama, arrastaram um homem que era muito pesado, da pousada que tinha no centro daquela cidadinha, tiraram ele fora. E uma vez que a lama te alcança até a cintura, nunca mais você sai dessa situação. O Rio Doce totalmente destruído, 850 quilômetros de rio, pura lama, e você percebe que o rio já perdeu a sua vida, e a restauração desse rio só daqui a uns 20 anos, se for possível, segundo alguns geólogos. Conversando com alguns pastores, muita gente que vivia do rio, que vivia da pesca, perderam os seus empregos, não tem como sobreviver estando naquele lugar. Teve muita gente que, logicamente, a água que vinha para a cidade dependia também do rio. Então, novos poços estão sendo furados, não se precisa mais de água, eles restauraram já o suprimento de água na cidade, mas através de poços. Mas a coisa mais linda que eu pude perceber nisso tudo, naquela visita, foi o povo de Deus. Não foi a política, não foi nada disso, mas o povo de Deus. Caminhões, carretas cheias de suprimento, água, vinho de todos os estados que você possa imaginar, chegando ali em Mariana, em toda aquela região, e suprindo as pessoas. O povo se mobilizou. Além deles, o povo... uma coisa interessante, na igreja católica, lá de Barra Longa, haviam cultos evangélicos, para você ter uma ideia. O padre da cidade, ao receber mais de 50 voluntários batistas que vieram do Rio de Janeiro, do Pará, de vários estados, se reuniram ali para ajudar, lavavam as roupas, lavavam os animais, lavavam as casas, arrumavam as coisas para as vítimas, e aquilo foi um testemunho tremendo da presença do amor naquela cidade. Eles disseram para mim, essa senhora que eu conheci logo que chegamos ali em Barra Longa, ela dizia para mim assim, olha, nós aprendemos o que significa amar o próximo, com pessoas que vieram aqui, e eu não tinha me identificado como pastor, simplesmente estava conversando com ela, e ela dizia, nós aprendemos, como moradores aqui, o que significa amar o próximo. Eles vieram, entraram nas nossas casas, nos ajudaram, fizeram aquilo que pouca gente faria por nós. E nos trouxeram paz, nos trouxeram amor no meio da nossa perda. Então foi muito legal isso, porque em todas as cidades que eu passei, o ícone foi o movimento das igrejas evangélicas no Brasil. Fui numa cidadinha chamada Galileia, e aí no posto eu perguntei, onde tem uma igreja evangélica aqui? Aí o frentista me disse, olha, eu sou evangélico, sou de uma igreja aí, eu não vou falar o nome aqui, mas ele falou assim, eu não vou apresentar nem o meu pastor, eu vou apresentar o pastor de uma igreja, aí falou o nome da denominação, e vou levar vocês lá, porque eu quero que vocês conheçam esse homem, porque esse homem tem feito um trabalho aqui na cidade que tem ajudado todas as pessoas. E aí, então, me levou, pegou a motinha dele, pediu permissão lá para o dono do posto e foi nos levar até a casa daquele pastor.
e o pastor conversando com a gente, ele mostrava um pouco das injustiças que estavam acontecendo naquela cidade e como o povo de Deus estava respondendo. Ele pediu que nós transmitíssemos aos irmãos os agradecimentos das orações e também dos suprimentos que têm chegado até aquela cidadinha. Mas percebendo que realmente o amor de Deus é o que faz a Igreja do Senhor se tornar verdadeiramente viva nesse país. Eu queria agradecer a Deus pelas orações de vocês, porque fomos e voltamos 2.300 quilômetros em 3 dias. Não foi fácil, em 3 de nós, nessas estradas, mas foi uma bênção estar com aquele pessoal. Numa das casas, a senhora, Dona Graça, né, que recepcionou 15 amarelinhos, que ela chamava. Os amarelinhos chegaram aqui na cidade, eram os batistas lá da Igreja Batista Betânia do Rio de Janeiro. Eles vieram para cá e mudaram a vida da nossa cidade, ao ponto dela ter um terreno e dizer: eu quero que vocês plantem uma igreja batista aqui na nossa cidade, porque não tinha igreja evangélica lá. Ela queria uma igreja batista. Falou: estou pensando até em mudar de fé. Eu achei interessante tudo isso, porque de alguma forma Deus estava se demonstrando assim de uma maneira muito prática ali. É isso. Deus tem feito coisas grandes. Nós estamos preparando um programa de treinamento para resgate e emergencial. Programa emergencial e também envolvendo resgate em termos de desastres que aconteçam aqui no Brasil. Se você tem uma das profissões que nós precisamos, seja na área da saúde, jurídico, assistência social, nós precisamos de você e vamos dar um treinamento muito bem feito por uma organização internacional que já está fazendo isso no mundo inteiro. Eles estarão aqui 12 e 13 de fevereiro e depois 4 e 5, para que nós possamos treinar um grupo da nossa igreja que esteja pronto para atender no ciclo 1 e 2 dos desastres naturais. Então, se prepare aí que a nossa igreja vai trabalhar bastante nessa questão nos próximos meses e anos. Muito bem, nós estamos falando dessa série Presentes de Deus para o Natal, e eu gostaria de, nessa noite, falar um pouquinho sobre a vida de Zacarias. Nós estamos falando dos cânticos que fizeram essas pessoas serem escolhidas por Deus para um trabalho muito especial de trazer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a esse mundo. Pessoas que foram escolhidas a dedo. Eu acho que todos nós aqui fomos escolhidos a dedo. Eu acho que dá para a gente dar um glória a Deus que no meio de 7,2 bilhões de pessoas nesse mundo, você foi escolhido pelo Senhor. Amém? Você não está aqui por acaso. Deus tinha um projeto para a tua vida. Independente do que você viveu, do que você sofreu, da tua história, seja ela uma história positiva ou negativa, Deus tinha um projeto para você estar sentado aqui essa noite. Deus sabia quem você era desde o ventre da sua mãe. E Ele tem algo especial na sua história salvífica, que vem de eternidade a eternidade, embora sendo nós finitos, temporais. Nosso Deus é eterno. De geração em geração, em geração, em geração, em geração, em geração. E Ele já planejou todas as coisas. Para mim e para você, e para aqueles que virão, para o meu filho, para os filhos do meu filho. Está tudo escrito. E Deus sabe o que Ele faz. E Ele tem em conta a tua vida, o teu sofrimento, cada lágrima que você deixa cair dos olhos. Deus conhece todas as coisas. Amém? E é interessante, irmãos, porque quando nós estudamos esse texto de Lucas, eu estava estudando esse texto, eu fiquei impressionado, porque quem nunca teve momentos de orar e nunca ter resposta da sua oração? Quem nunca passou por aquela experiência de repente, você estar precisando de Deus, e você até acha, Deus tinha que estar aqui. E você briga com Deus. A gente briga com Deus por qualquer coisa. Na verdade, a gente não tem em quem botar a culpa, não vai botar no chefe,
senão ele te manda embora. Mas às vezes a gente coloca essa culpa em Deus. A gente coloca a culpa em Deus pelas perdas que a gente tem, por decisões que a gente toma e que de repente lá na frente não deu certo. A gente achava que Deus tinha que se meter no meio e fazer a coisa. Deus, irmãos, Ele usa tudo na nossa vida para fazer com que o seu plano seja estabelecido para a honra e glória do seu nome na sua vida. Amém? Podemos dar um amém para isso? Eu sei que é duro, mas dê um amém para isso, porque é a palavra de Deus. Quando Lucas ele escreve o seu livro, o Evangelho de Lucas, é interessante, esse homem está levando em consideração, Lucas é um historiador. Você vê que ele começa o texto dizendo, lá em Lucas capítulo 1, verso 1, tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, olha o que ele diz aqui, pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Você vê, esse homem aqui é um médico, ele é um detalhista, mas ele deixa tudo e se torna um historiador. Parece que Teófilo é aquele camarada que sustenta ele. É aquele camarada que dá força para que ele vá adiante e escreva minuciosamente, detalhadamente. Ele vai fundo nos estudos, pesquisando, com testemunhas oculares. Ele conversa com aqueles que passaram e viram Jesus. Ele vai falar com os apóstolos, com os familiares, daqueles que tinham a ver com Jesus Cristo. E aí ele começa a escrever, palavra por palavra, do seu Evangelho de Lucas. E é interessante, por isso que quando, logicamente, a gente não está tirando aqui a unção do Espírito Santo, não é? A inspiração do Espírito Santo que está na vida desse homem. Mas esse homem vai buscar testemunhas, vai buscar os familiares, vai conversar com pessoas, porque ele quer que esse relato seja um relato ordenado, sistemático, daquilo que foi a veracidade da história da pessoa de Jesus Cristo, porque a ideia é essa, ele quer mostrar que Jesus Cristo veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Essa é a ideia central que você vai ver no livro de Lucas. E aí ele vai pegar todas essas histórias, o relato de eventos interessantes que precederam a vinda de Jesus Cristo. Todos esses autores, eles entendiam muito sobre a história de Israel. Eles entendiam o que os profetas falaram. Você vai ver que no final, no cântico chamado Benedictus, de Zacarias, ele vai mencionar exatamente isso, o que os profetas falaram. Esse homem Zacarias é um homem já de uma idade avançada, assim como eu. Tenho 60 anos com um filho de 13 anos. Imagina quando ele fala, pai, vamos jogar bola. Treme, a perna começa a tremer antes de começar a chutar a bola. Mas ele já era avançado na idade. Não estou dizendo que a minha esposa seja, tá, gente? Ela já me falou ali, ó, cuidado com o que você vai dizer ali na frente. Mas a ideia era essa, esse homem era avançado em idade, mas era um sacerdote de Deus, diz aí o texto. Você vai acompanhar comigo, por favor, abre aí, vamos a partir do verso 5, de Lucas 1. E aí ele vai dizer aqui, ó, existiu no tempo de Herodes, e Herodes era um tirano sanguinário. Esse camarada aqui batia mesmo. Ele arrancava sangue até da família. Ele matou várias pessoas da sua própria família. Herodes era violento. Ele, uma certa vez, pegou todos os membros que trabalhavam para os judeus
e matou todo mundo. Ele era conhecido como tirano. Imagina que uma criança como Jesus era capaz de ameaçar o poder desse homem, ao ponto de ele dizer: matem todos os primogênitos que tiverem por aí. E mandou até que Jesus teve que fugir para o Egito. Você se lembra disso, né? Na história da Bíblia, esse homem está lá. Então Jesus nasce nos últimos anos do reinado de Herodes, mas Zacarias está vivendo durante esse tempo. Então havia uma expectativa muito grande no coração de todo sacerdote, e como Zacarias era um sacerdote, ele tinha essa expectativa do cumprimento das profecias do Velho Testamento, que o Messias viria, que o Messias juntaria o seu povo, as tribos de Israel estariam sendo juntadas, e ele tinha essa expectativa. E a palavra de Deus diz que esse homem era justo e andava nos caminhos do Senhor. Olha, vamos dar uma lida lá. Diz aí: existiu no tempo de Herodes, no verso 5, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abiás, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos. Você vê, não é incompatível você andar na presença do Senhor, fazer as coisas que Deus quer, de repente, por 40 anos, e ter aquele problema pessoal de que você gostaria de ter alguma coisa tão preciosa que você vem e Deus não te dá. Eu passei 11 anos da minha vida, eu e a Silvia, orando por um bebê. Eu posso me identificar aqui com Zacarias, que talvez ficou 45, a ideia aqui, os comentaristas dizem, que ele ficou de 45 a 50 anos esperando um bebê. Será que você é capaz de servir a Deus, independente se Deus dá ou não dá aquilo que você mais quer? Será que você é capaz de orar a Deus durante tanto tempo, pedindo: Senhor, eu preciso, eu quero? Eu me lembro que houveram dias que a gente chorava literalmente na presença do Senhor, eu sozinho no meu cantinho, pedindo a Deus que me desse o meu filho. Eu pedi a Deus: Senhor, me dá um filho, eu quero pelo menos ter um bebê que eu possa cuidar como pai, quero ser pai. Eu não sei o que a minha esposa fazia, eu sei que ela orava, eu via ela chorando de vez em quando. Eu sabia que ela estava esperando de Deus um milagre. Os médicos diziam que seria impossível, mas, enquanto isso, nós decidimos no coração lá em casa que nós daríamos nossa vida para o Senhor. Nós faríamos aquilo que Deus queria que fizéssemos. A gente não abriria mão do serviço ao nosso mestre. E não que a gente estivesse feliz totalmente, irmãos. Porque lá no fundo do coração a gente queria um bebê. A gente tem essas coisas pessoais. A gente tem esses desejos que são só nossos, não é? E a gente pensa que Deus não está ouvindo a gente. A gente tem essa ideia de que Deus parece que está fazendo muitas outras coisas. Sem dúvida Ele está. Mas lembre-se do que eu falei lá no começo da nossa palavra aqui. O teu Deus é um Deus eterno. Você não. O teu Deus é soberano. Nós não. O teu Deus é Deus. Nós não. Ele sabe todas as coisas, programa todas as coisas, para que o seu plano seja colocado em prática nesse universo. E por isso tudo de Deus é bem ordenado, ainda que para nós esteja faltando alguma coisa. Isso é muito interessante porque isso me deixa mais em paz. Quando eu penso que meu Deus conhece todas as coisas e as obras já foram terminadas antes da fundação do mundo, isso me deixa em paz. Para reconhecer que, no fundo, Ele está querendo mais é que eu me encaixe no seu projeto. Você lembra daquele texto? Agrada-te do Senhor e Ele
Você já viu como a gente tem transformado a nossa hermenêutica para aquilo que eu e você queremos e não aquilo que Deus quer? Geralmente, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai buscando como se fosse uma caixinha de promessa. Aquilo que vai nos agradar são textos escolhidos que a gente já sabe, eu fico nesse. A gente não vai para a Bíblia para perguntar para Deus. Deus fala que teu servo ouve. Senhor, o que tu queres para a minha vida, independente do meu querer. Estamos juntos, irmãos? Esse homem está aqui. Ele não tinha filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, ele era da 8ª turma de sacerdotes, eram 7 sacerdotes numa turma. E cada um servia um dia, 2 vezes por ano. Imagina. E era na base da sorte. Eles lançavam sorte. E aquele que saísse, esse vai entrar no templo e vai representar o povo, vai trazer as orações de todo o povo de Israel e apresentar diante de Deus. Esse era o papel do sacerdote. Aqui está Zacarias. Zacarias significa lembrado de Deus. Isabel significa favorecida por Deus. Nome, hein? Você tem um nome desse e de repente a tua vida não condiz com aquilo, né? O resultado não condiz com aquilo. Eu não tenho filho, eu estou aqui. E ter um filho para o povo judeu era algo muito, mas muito importante naquela época. Você ter um filho significava que você tinha o favor de Deus, que a tua posteridade estava garantida, que teu filho iria dizer, eu sou filho de... Você se lembra? Na Bíblia, geralmente, quando você lê a Bíblia, está Isaac, filho de Abraão. Jacó, filho de Isaac. Então, essa coisa da posteridade era muito importante para o povo judeu. Isso significava caráter. Você ser um filho de Abraão significava que você tinha o caráter de Abraão, as verdades de Abraão. O nome do pai era muito importante, então todo mundo queria ter um filho. E aqui está esse homem, tem uma esposa e os dois não podem ter um filho. E ele está orando há tanto tempo e agora ele saiu na sorte, caiu o nome dele. E ele vai entrar no templo e apresentar as orações de todo o povo de Israel. Quando ele entra dentro do templo, aí vem o ritual da queima do incenso. Esse ritual era o ritual assim mais excelso que uma pessoa, que um sacerdote poderia praticar. Era aquilo que todo sacerdote queria fazer, trazer as orações de todo o povo, e ali, enquanto queimava aquele incenso, eles adoravam a Deus. É interessante, eu estava lendo isso aqui e, poxa, eu fico imaginando Zacarias trazendo as orações do povo e de repente ele deve ter dado uma paradinha e se derramou na presença de Deus. Senhor, tu sabes do meu coração. Tu conheces as minhas dores. Tu sabes, Senhor, o quanto eu preciso de ti. O quanto eu e minha esposa temos buscado ter o nosso filho. E o que acontece? Diz o texto que um anjo vem ao lado do altar e diz para ele, Zacarias, Deus ouviu as tuas orações. No tempo de Deus. Não importa a tua idade. Importa como você ama o teu Deus. Como você se porta com as verdades reveladas e proclamadas de Deus na tua vida. Fé é isso, irmãos. Fé não é você gritar. Fé não é você também ficar calado. A fé significa você acreditar na autoridade proclamada e revelada do Senhor Jesus.
O que Ele disse é lei para você. O que Deus fala é a tua integridade. Você é aquilo que você crê. Nessa hora, Deus não quer saber da tua apologética, a tua defesa do nome dEle. Deus quer é que você pratique o montante de Cristo que já está em você. Amém? E aqui está esse homem se derramando, trazendo as orações de todo mundo, e o texto diz que o povo do lado de fora estava espantado com quanto tempo que ele estava orando lá dentro. Acho que ele estava se derramando, chorando na presença do Senhor, buscando a Deus. E o anjo diz, agora tem essa coisa também, você fica orando, 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 mas será que você acredita no que Deus? Porque diz que o anjo começa a perceber que ele não acreditou. Quando o anjo aparece e fala, sua esposa Isabel terá um filho, e ele será grande. Porque Deus não quer só dar um filho para nós. Deus quer que eles sejam grandes, sejam relevantes, sejam transformadores da sociedade, sejam homens e mulheres que vão demonstrar a graça desse Deus dos pais. Amém? Deus não te deu só um filho. Esse filho tem sido uma herança que Deus está jogando em tuas mãos, na minha mão, para que nós possamos lançá-lo qualquer dia nesse mundo, para que o mundo perceba esse grande Deus que nós adoramos aqui nessa igreja. Estamos juntos, irmãos? É isso mesmo? Posso ouvir um amém? Então é interessante isso, que às vezes, irmãos, nós estamos pedindo, mas não acreditamos que Deus vai responder. E se Deus aparece de uma forma sobrenatural, não, peraí, acho que não. Eu nunca me vi tão pentecostal quando eu vi minha esposa no hospital. Quando eu vejo alguém da minha família tão doente, ao ponto de que, meu Deus, faz um milagre. Aí você quer um milagre. Às vezes a gente vê muita gente lidando com a palavra de Deus de uma forma tão racional, que parece que Deus, nos nossos dias, não é capaz de fazer um milagre. Aquele milagre que só Ele pode fazer e mudar o rumo da nossa vida. Às vezes eu vejo pessoas que sentam nas escrivaninhas, conseguem falar coisas boas para os outros, mas não conseguem mudar a sua própria vida. A gente está cheio de pessoas, irmãos, nesse mundo querendo dizer para você o que é vida boa na terra. Mas o único que te pode dar paz, até no meio da intranquilidade e da tormenta, é Jesus. E aqui é interessante que esse homem, lá dentro, orando, ele se derrama diante de Deus, eu tenho certeza disso. E aí o anjo aparece, porque senão o anjo não apareceria, não tem lógica isso aqui. Se ele não estivesse derramando, para Deus mandar um anjo e dizer para ele, Deus ouviu as tuas orações. Assim como Sara, se lembra que Sara uma vez, quando Deus fala, você vai ter um bebê para Abraão, ela dá risadinha. Ela sorriu. E Deus colocou o nome do filho de Isaac. Isaac significa risada. Imagina se Deus ficar colocando o nome da gente a partir da nossa fé nele. Não é? Ia ser cada nome interessante que ia aparecer. No caso de Isaac, ficou marcado para sempre na história que Isaac significa o risonho. Por quê? Porque a mãe sorriu por causa de uma verdade que Deus havia expresso. Será que você acredita que Deus é capaz de fazer as suas promessas serem verdadeiras na tua vida? Essa noite Deus está chamando a gente aqui para perceber, logicamente, tudo isso aqui tem um fundo muito importante, que é a vinda de Jesus Cristo. Zacarias, ele fica mudo por causa da incredulidade dele.
O anjo deixa ele mudinho durante os 9 meses. Aí quando esse bebê nasce, João vem, o povão tudo, vai ser um Zacariazinho, é o mesmo nome do pai, queremos o nome, os familiares todos querendo o nome do pai. E ele sabe que o anjo disse, o nome dele será João. E João significa que também é um favorecido de Deus. Tem alguém aqui com o nome de João? Hoje pela manhã, o Lisânias perguntou se tinha muita gente com o nome de João. Mas se você é um João, você tem um nome precioso, que vem dessa raiz aí do povo de Israel, o precursor. Olha só que coisa bacana, gente. Deus já tinha planejado a vinda de Jesus. Estamos juntos? Lá na eternidade passada? 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, diz que como um Cordeiro Santo de Deus, imolado desde antes da fundação do mundo, Jesus foi planejado por Deus. Eu fico imaginando Deus conversando com Jesus, falando sobre um mundo que ele ainda não tinha criado. Não é loucura isso? É esse Deus que está aqui. Já sabia que Jesus viria. Já tinha preparado na história o momento certo. Preparou o mundo para a vinda, na plenitude dos tempos, virá o Filho de Deus. Então o mundo tinha que estar pronto. Deus não estava em silêncio. Deus não está morto. Nosso Deus é um Deus vivo, que prepara tudo no tempo certo, para que na plenitude dos tempos, o seu Filho venha e nasça. O mesmo anjo Gabriel vai falar com Maria e vai fazer essa obra tremenda. E nós vamos ver daqui a pouco esse homem cantando, e ele fica 9 meses mudo. Fica imaginando por dentro dele a expectativa. Quando nasce João e todo mundo quer colocar o nome dele de Zacarias, ele pega uma tábuazinha e começa a escrever, não, é João, é João, porque esse é o cumprimento de Deus. Esse menino, muito mais do que um desejo pessoal, esse menino se tornou o precursor, aquele que foi na frente do Senhor e abriu o caminho para que Jesus Cristo viesse. Pregava o arrependimento das pessoas, batizava as pessoas e apontava para Jesus que viria logo em seguida dele para trazer a salvação para esse mundo. Então Deus não apenas deu com que os sonhos de Zacarias e Isabel acontecessem, mas Deus faz muito mais. Usa esse menino para a honra e para a glória do nome dele. Eu queria convidar o Nicolas que viesse aqui. Eu não combinei com ele, mas eu quero fazer um negócio, Nicolas. Eu quero ler a oração que esse homem, assim que a língua dele foi desbloqueada, ele começa a mencionar coisas lindas para o filho dele. Ele sabia o que Deus tinha para o seu filho. Eu me lembro que enquanto Nicolas estava sendo gerado, a gente orava na barriga da mamãe e pedia, Senhor, usa esse menino. Eu não sei se Deus vai usar. Nada garante, viu, irmãos? Ele está aqui, mas nada garante. Ele tem que buscar o Deus do seu pai, o Deus da sua mãe. Nada garante que meu filho será um pregador da palavra, um profeta. Bom, todo mundo esperava que Zacarias tivesse um sacerdote para seguir o mesmo caminho do pai, mas não foi assim. Ele se tornou um profeta e viveu de uma maneira tão diferente das outras pessoas, mas foi um homem de Deus. Era aquilo que Deus queria. Eu quero que Deus, filho, possa fazer de você um instrumento nas suas mãos. Olha só o cântico de Zacarias sobre o seu filho. Diz aí no verso 58 de Lucas 1, se você puder me acompanhar. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado com
para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam de quê? Diz aí o texto, Zacarias, o nome do seu pai. E respondendo sua mãe disse, não, porém será chamado João. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai, que ainda não falava, hein? Como queria que se lhe chamasse. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio o temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que ouviam as conversas de seus corações, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, aqui vem, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, olha aqui, filho, presta atenção nisso. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Deus tem grandes coisas. Como eu disse, nada garante que meu filho vai ter uma vida perto do Senhor, mas tudo garante que, como pai, eu posso ser uma bênção para o meu filho. Eu posso mostrar para ele que a razão de Deus trazer a salvação para a minha casa é para que o nome de Jesus Cristo, aquele que merece todo nosso louvor, a nossa honra nesse Natal, seja a inspiração da vida desse menino. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós possamos entender que Deus tem algo precioso para as nossas famílias. Nós não estamos aqui por acaso. Na história de Deus, na eternidade passada, Deus já tinha você em conta. Deus sabe quem você é. Deus tem olhado para o teu sofrimento. Deus tem visto a tua oração. A história do povo de Deus é uma história de sofrimento, de eventos, de pessoas que choram, mas que não desistem da palavra do Senhor. Que Deus nos use, que Deus nos faça cada dia mais seguidores verdadeiros da sua pessoa. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos agora participar da ceia do Senhor. E isso nos arremete agora para um novo momento em que Jesus já nasceu, já viveu, já morreu. E antes da sua morte, ele passa um tempinho com os discípulos para dizer: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Isso significa: incorporem essa verdade da palavra de Deus, que ela permeie todas as decisões da tua vida, para que você seja feliz na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos participar da ceia. Eu quero convidar os irmãos que
que vão participar comigo. Obrigado, filho. Desculpe eu ter tirado você lá da sua cama, que é o ombro da mamãe.